Oi, boa noite, gente. Naime já tá entrando e a gente já vai começar a nossa live, tá? Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Dá um tchauzinho se estiver ouvindo bem. Legal. Qual o nome de vocês? Tô chamando a Naime, a gente já vai entrar. Só um minutinho. Naime? Oi, Tá ao contrário. Agora sim. e aí? Tudo bem, Mayra? E aí, como é que está? Bem. Tudo bem, você? Tudo jóia, tudo tranquilo? Você Oi, está me Camille. vendo? Tô te vendo. Tá ouvindo bem? Também estou ouvindo bem. Te vendo e ouvindo. Você também? Também, tudo ok. Pessoal que tá aí, ao vivo, vocês conseguem ouvir? Dá um coraçãozinho, dá um tchauzinho. Fala se vocês estão ouvindo bem, para a gente poder começar. Tem pessoas conhecidas aí participando. Que prazer enorme, né? A gente se Prazer. sente prestigiado. Que bom. Camila Camila tá disse que está falando que tá ouvindo ouvindo. bem. Oi, Vilma. Jackson, tudo bem, Jackson? Como é que está? Beatriz, querida, queridíssima, do coração. Natal, bacana, né? A gente ter as pessoas aí participando, estando com a gente nesse momento, que para nós é um momento muito importante, como nós vamos explicar um pouquinho mais adiante aí, né, Mayra? Isso. Então, a gente vai começar se apresentando, né? Porque essa live vai ficar gravada, então tem muita gente que não sabe ainda quem a gente é. Então, a gente vai começar se apresentando, falando um pouquinho do nosso projeto, do projeto Reconhecendo-me, e depois a gente vai continuar falando da ansiedade. Então, Naimi, se pudesse apresentar. Tá. Vou dar uma apresentaçãozinha mais rápida, né? Quem quiser conhecer um pouquinho melhor da minha formação, do meu perfil, pode entrar lá no Instagram do Claramente, que vai ter mais detalhes, tá? Mas sou psicóloga, tenho especialização na área clínica, através da TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, especialização também em neuropsicologia clínica. Eu tive um trabalho, uma experiência em formação em psicopatologia clínica pelo HC, pelo Instituto de Psiquiatria do HC, formação em coach, estou com uma formação agora em terapia focada no esquema. Também em mediadora judicial. Então, é só uma explanação bem rapidinha, só para conhecer um pouquinho de quem vos fala, tá? E aí, Oi, Mayra? boa noite, Carlos. Que bom que você está aí. Vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece. Eu sou a Mayra, eu sou coach, master coach. Trabalhei com RH há muitos anos, com treinamento de pessoas, com coach dentro das empresas, consultoria empresarial. Atualmente eu estou trabalhando como coach pessoal, atendo pessoas, atendo grupos. Sou formada em publicidade, minha primeira formação, mas agora estou me fazendo psicologia, estou indo para o terceiro ano. Estou muito feliz, é uma área que eu amo muito, muito, muito. E queria que vocês conhecesse o nosso projeto agora, que é um sonho, é um projeto que vem vindo aí já de um tempinho e que Verdade. vai ter muitos frutos aí pela frente.
É nossa primeira live, então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que a gente está um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Aí eu vou pedir para a Naime, então, falar um pouquinho do nosso projeto, do Reconhecendo-me, e depois a gente entra na ansiedade mesmo. Uhum. Quando você falou assim, olha, estamos um pouquinho nervosas, ansiosas, porque é a nossa primeira live. Valéria, beijo enorme, minha querida. Que bom que você está aí. Quando você falou, a gente está um pouquinho ansiosa e nervosa, porque a nossa primeira live é uma verdade. Porque tudo aquilo que é novo nos assusta um pouco. Mas uma coisa que eu falo para os meus pacientes, eu não poderia fazer diferente. Né? Se a gente tem um medo, eu tenho até um cartãozinho de enfrentamento que eu dou para eles, que eu digo o seguinte: tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá ansioso? Maneja a sua ansiedade. E parte dessa ansiedade e nervoso, eu acho que a gente sente, né, Mayra? É porque a gente tem um compromisso com a verdade, com o ser humano, a gente tem um compromisso com a ética. Então, tudo que a gente faz, desde o tempo que a gente trabalha juntas, é o nosso foco. Fazer muito bem feito. Não é o perfeccionismo, tá, gente? É a excelência que eu estou falando aqui, tá? Mas fazer muito bem feito. Então, toda vez que a gente faz isso, com essa seriedade, né, tem essa mobilização emocional. E para ser bem sincera, isso eu não quero perder nunca. Porque a partir do momento que eu estiver em uma situação, falando com pessoas, com seres humanos, sobre aquilo que eu entendo que é psique humana, e não tiver com um friozinho na barriga, eu vou ficar preocupada. Né? Porque eu vou achar que eu já sou a sabedora, eu sou aquela última bolacha do pacote, eu entendo tudo. É beira arrogância. Então, eu acho que essa nosso nervosismo, ele faz parte, inclusive, de uma seriedade, que é o nosso trabalho. Isso, que é um compromisso de passar informações corretas, da melhor maneira. Inclusive, o nosso propósito com o Reconhecendo-me é ajudar o maior número de pessoas a ter uma saúde mental, uma saúde psíquica. Então, tudo que a gente trabalha é em torno disso, é em torno de tornar a vida das pessoas melhores nesse sentido. Por isso, a Neime falando dessa seriedade, de tudo que a gente faz querendo fazer o melhor, trazendo aquilo que a gente mais sabe. Então, é por isso também esse nervosismo, esse compromisso, esse é querer trazer o melhor para vocês. Sim. E o que é interessante, só para fazer um comentário aqui, eu e a Mayra trabalhamos juntas há 17 anos, né? Temos 17 anos aí de uma vivência profissional, o que foi muito bacana. Nós temos muita cumplicidade porque a gente pensa muito igual. Nessa questão, né, da seriedade, da ética, do compromisso com o outro. Então, eu acho que isso foi o que nos uniu, o que nos mantém unidas, né, Mayra? Isso. Falando um pouquinho aí do projeto do Reconhecendo-me, esse projeto, gente, ele nasceu, ele foi gerado já há 5 anos atrás, né? E nós já utilizamos o projeto Reconhecendo-me em empresas, a Mayra no coaching, eu dentro da clínica, no trabalho que nós tínhamos juntos em assessoria a empresas na parte de gestão de pessoas de qualidade de vida. Então, reconhecendo-me, ele tomou vários formatos e vem caminhando com a gente. E vai ter muitos formatos daqui para frente, a gente tem muitos projetos e daqui para frente a gente vai começar a realizar todos eles, que foi um propósito que a gente colocou na nossa vida, que é trazer esses projetos à tona, é realizar aquilo que a gente planejou. Então a gente está indo em direção disso todos os dias. Todos os dias a gente está indo nesse processo e que vai trazer um bem para a gente, mas que também vai trazer um bem para todo mundo que for atingido por ele. Isso. Por que o nome Reconhecendo-me? Porque em conversa, né, Mayra, com o nosso trabalho, quando a gente definiu os nossos trabalhos, as nossas palestras, tudo que a gente já fez, o que a gente percebeu? Que para você chegar a um bem-estar psíquico,
tem um caminho que é o autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não entendo como eu funciono, se eu não entendo as minhas fraquezas, se eu não reconheço as minhas fortalezas, fica muito difícil de eu elaborar uma transformação e uma mudança. Então, o que eu preciso fazer? Muitas vezes a gente acha que a gente já se conhece. Então, o reconhecendo-me, ele veio dessa ideia. Eu preciso, muitas vezes, parar, refletir sobre o jeito que eu acho que eu me conheço e, muitas vezes, fazer uma conversão e me reconhecer. Buscar um novo olhar, um novo paradigma, testar, né, e questionar as nossas crenças. O que é crença? A maneira que eu percebo a mim, que eu percebo o outro, que eu percebo o mundo, que a gente forma lá na nossa infância, na nossa primeira infância. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer esse processo de reconhecimento, de voltar a nos conhecer melhor. Por isso que surgiu esse nome, Reconhecendo-me. Isso, exatamente. É voltar para dentro, ver aquilo que está aqui, o que precisa melhorar, o que já tem de bom. Então é isso mesmo, você olhar e falar, nossa, essa sou eu. E o que eu preciso? Como eu tô? Como eu tô hoje? O que eu preciso melhorar? Quais são minhas ansiedades? Qual que é a minha tristeza? Qual que é a minha felicidade? O que eu preciso para me realizar? Então, tudo isso é se reconhecer. É como se estivesse olhando no espelho mesmo e falando: quem sou eu? O que eu estou precisando aqui? É esse movimento do reconhecer. E agora a gente vai começar falando um pouquinho da ansiedade. E assim, quem tiver alguma pergunta, manda no chat, que enquanto uma está falando, a outra está olhando o chat e a gente vai respondendo conforme der as perguntas de vocês. Queria agradecer a todos os meus amigos que estão aí presentes, a Flávia, o Carlos, a Vi, tem um monte de gente aí que vai passando, que eu estou vendo que está aí dando uma força, quero agradecer. Sei que também tem muitos amigos, pacientes da Naimi, que a Naimi trabalha em clínica, tem muitos pacientes, é uma excelente psicóloga, então tem muita gente aí também dos amigos dela, dos pacientes dela. Queria agradecer a todos vocês e a gente vai começar com o tema então de hoje. Vamos lá, Naimi, começa, vamos lá. O que é ansiedade? Tá. Ela é boa? Cortou Ela é pouquinho ruim? a tua fala para mim, Mayra. Cortou um pouquinho a tua fala para mim. Só repete a última fala, a última frase. Deu uma cortadinha Que aqui. vamos começar falando da ansiedade. Se ela é boa ou se ela é ruim? Tá. Vamos pensar aqui, mais uma vez, né? Por que a gente decidiu fazer esse projeto, escrever, porque nós vamos falar um pouquinho mais adiante, escrevemos um e-book sobre a ansiedade e usamos a nossa ideia do Reconhecendo-me para trazer, né, esse assunto à tona. Então, reconhecendo a ansiedade significa o quê? Que todos nós somos ansiosos, de alguma maneira. Nós vivemos ansiedades diferentes em vários momentos da nossa vida, né? Só reconhecer quando essa ansiedade, ela é boa, ela é favorável, quando essa ansiedade, ela é normal, esperada, ou seja, é uma ansiedade funcional. Por quê? Ela funciona bem para nos motivar, para nos levar à ação, para mover essa engrenagem do interesse, da motivação. Então, a ansiedade serve para isso, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu desejo muito comprar um carro no final do ano. Fico ansiosa por isso, tá? O que eu faço? Eu vou buscar ferramentas saudáveis, vou buscar um planejamento para eu transformar essa ansiedade numa mola propulsora para que eu consiga chegar lá, guardar dinheiro e comprar esse carro. Então, essa ansiedade que ela é esperada, porque a ansiedade é um movimento natural do nosso organismo. É um estado natural, é uma emoção que ela
Oi? Nosso organismo, né? Na sua conexão tá um pouco ruim, tá? De vez em quando tá travando. O nosso organismo, ele foi preparado para ter essa ansiedade. Isso aí vem desde que o homem nasceu, já existia essa ansiedade. Por quê? Porque a gente já veio com o nosso organismo preparado para ter essa vontade de correr atrás das coisas, de ir atrás. Isso é uma ansiedade. Uma ansiedade não é uma coisa ruim, aquilo lá que todo mundo fala, eu sou ansiosa, nossa, parece que ser ansioso é ruim, mas não é uma coisa natural do nosso corpo, que já vem programada, né? E depois pode até falar melhor, que ela é neuropsicóloga, sabe os processos que acontecem, né, dentro do organismo para isso, mas ele já veio preparado para isso. Só que com algumas. Depois foi acontecendo algumas deturpações que transformam isso num transtorno, mas é uma coisa natural, não é, Naimi? Exato. Então, tem vezes que a gente ouve, eu ouço muito na clínica, por exemplo, o paciente falar, nossa, Naime, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, né, essa pessoa me fala, eu sou uma pessoa ansiosa, eu falo, que bom, sinal que a sua vida está andando bem, né? Sinal que você está conseguindo aí se mover, ir para ação e alcançar os seus objetivos. Mas o problema é que, na verdade, quem busca psicoterapia, ela não é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Tem até uma perguntinha aqui, né? Quando a ansiedade gera problemas físicos. Nós vamos falar sobre isso, tá? Quando a ansiedade gera problemas físicos, que a gente chama de sintomatologia, o que acontece? Ela deixou de ser uma ansiedade motivadora para se transformar em uma ansiedade patológica. O que é uma ansiedade patológica? É um transtorno de ansiedade. Por que transtorno, gente? Porque o transtorno rompe o funcionamento, o equilíbrio do nosso organismo, que a gente chama de homeostase. Então, o transtorno de personalidade, ele é uma ansiedade patológica. Ela não nos move para a ação, ela nos paralisa, porque ela cria crenças limitantes. Quando que a ansiedade, como temos uma pergunta aqui, quando ela gera esses problemas físicos? Quando ela consegue ficar tão alta, tão disfuncional, que ela começa a criar crises de pânico, crises de ansiedade. O que acontece num transtorno de ansiedade? A minha percepção, ela fica completamente distorcida. Então, aquilo que eu vejo como um problema, eu transformo em um perigo. E aí, o que acontece? Rompe o funcionamento natural do meu organismo. E aí, a minha mente vai falar, caramba, a pessoa está em perigo. E o que a nossa mente muito sábia para nos proteger, para preservar a nossa espécie, o que ela vai fazer? Ela vai lançar cortisol e adrenalina, que são hormônios responsáveis pelos movimentos de luta ou fuga. Então, vai aumentar a nossa frequência cardíaca por causa da adrenalina. O nosso organismo vai lançar ácido lático nos músculos para fortalecer os nossos músculos a ter mais força ou para lutar ou para correr. A nossa respiração vai ficar muito mais. A frequência respiratória vai aumentar, o batimento cardíaco vai aumentar, a sudorese vai aumentar, porque a temperatura interna aumenta, porque está gerando muita energia. E eu preciso colocar isso para fora. E a pessoa começa a tremer. Então, o transtorno de ansiedade, ele gera sintomas físicos. Interfere na dicção, Beatriz? Interfere. Por quê? Como eu começo a ter pensamentos intrusivos e acelerados, o meu pensamento ele é muito mais rápido do que a minha fala. Eu não consigo ter a mesma velocidade. Eu começo a falar mais rápido, eu começo a gaguejar. Então, geralmente, os pacientes procuram...
Oi, Mayra, desculpa se eu estou te atropelando, é que está dando uns cortes e um delayzinho aí, eu não vejo quando você Vou fala. levantar a mão quando eu Diga. quiser falar. É, 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 eu. É, só para, assim, falar numa linguagem mais simples, o que que acontece? Por que que tem os sintomas físicos? Porque ele desequilibra todos esses processos que a Naemi falou, desequilibram o nosso organismo. Então, com esse desequilíbrio, a gente começa a ter esses sintomas físicos, que é sudorese, é tremor, é o coração batendo mais forte, às vezes o olho fica piscando. Cada um sim, tem mais uma coisa, mas esse tipo de coisa é causado por um desequilíbrio. Desequilíbrio do nosso corpo, desses neurônios, desses adrenalina, noradrenalina, que a Naime falou. Então, todos esses sintomas físicos são causados por esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio é causado pela nossa mente. Então vem nossos exatamente. pensamentos, tudo isso que causa esse desequilíbrio. Porque, como ela disse, luta ou fuga, nosso organismo está preparado. Vem um perigo, ou a gente luta ou a gente foge. Só que na ansiedade o perigo não é real. É um perigo que a gente acha que é um perigo. Para a gente é um perigo, a gente imagina que é um perigo. Mas se você pensar assim racionalmente, não é um perigo. É um perigo imaginário. É uma coisa que talvez nem aconteça. E a gente está aqui pensando, pensando, pensando e desequilibrando o nosso organismo com isso. Exato. É o perigo irracional, né, Mayra? Isso. Por É quê? aquele Por perigo que que não. irracional? Porque ele não tem uma razão de ser. E quando se pensa assim, né? Quando você para e fala, nossa, mas por que que eu tenho medo disso? Aí se você para e pensa e pensa mesmo no processo, por que daquilo tal. Por exemplo, né, a gente de uma live, ai, tô com uma ansiedade de uma live e tal, não sei o quê. É um medo, mas você chega aqui e fala, nossa, olha, é legal, é gostoso, é um bate-papo. Poxa, por que que eu estava imaginando tudo aquilo, sabe? Não era um medo real, não ia acontecer nenhuma coisa assim com a gente, mas gerando aquela ansiedade, gerando aquele desequilíbrio, que depois passa, e agora, né, pra gente pelo menos passa, por causa que estamos aqui conversando, tem bastante gente aí, legal, conversando, fazendo perguntas que está estimulando a gente. Então, é muito bom isso. E aí, quando isso vira um transtorno, então? Vou até aproveitar aqui uma pergunta do Carlos, né? Até para responder um pouquinho essa sua pergunta, Mayra. A pergunta dele é: isso interfere na nossa rotina? Com certeza. Por que que interfere na nossa rotina? Porque quando nós estamos em um estado psíquico alterado, com uma percepção irracional sobre perigo, quando eu tenho uma maximização dos eventos, quando eu começo a ter uma sintomatologia física, o que é isso? Taquicardia, sudorese, mal-estar, sensação de quase morte, porque todo mundo fala, naquele momento eu acho que eu vou morrer. Né? As pessoas me procuram porque elas dizem, eu não quero mais sentir isso, eu não aguento porque eu acho que eu vou morrer. Que é essa sensação de quase morte. Como isso, né, Carlos, não vai interferir na nossa rotina? Interfere, com certeza. Vamos pensar uma coisa, a gente tem uma regrinha básica que diz o seguinte: alta emoção, a razão vai lá pro brejo. Muita razão, a nossa emoção fica lá embaixo, né? Quase morna. Então, o que é a homeostase? É esse equilíbrio entre razão e emoção. O transtorno de ansiedade rompe isso, tá? Tem uma pessoa, eu não anotei o nome dela, mas ela perguntou o seguinte: tem como eu ter sintomas sem estar pensando em nada? Aí é que tá. A gente sempre está pensando em algo para gerar esse sintoma. Só que são pensamentos automáticos. O que é esse pensamento automático? São pensamentos que eles aparecem na nossa mente de uma maneira
tão rápida que a gente não percebe. Então, vamos pensar num processinho bem básico, tá? Como nós somos formados, segundo a linha que eu sigo, é a TCC e a terapia focada no esquema. Nós somos produtos de um pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento, e esse comportamento vai gerar uma consequência no ambiente, tá? Esse pensamento, ele não surge do nada, né? Ele não brota da couve. Ele vem de uma crença central. O que é crença? A maneira que a gente aprendeu a olhar o mundo, a se enxergar os outros, através dos nossos cuidadores. Então, o que acontece? Atrás desse pensamento automático tem as nossas crenças que a gente nem tem ideia que elas existam. Por isso que a terapia, ela é um processo de autoconhecimento. Por isso que o reconhecendo-me propõe isso. Deixa eu me conhecer de uma outra maneira que até então eu acho que eu não me conhecia. Ou seja, toda vez que você tiver sintomas, para quem perguntou, teve um pensamento antes que você não teve ciência, porque ele foi muito rápido. Né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é esse transtorno que a pessoa diz, Naimi, do nada, não teve gatilho, né? Não teve uma situação estressante, do nada, começou a dar taquicardia, pensamentos horríveis, eu achei que eu ia morrer, eu queria sair de onde eu estava, começou a me dar uma fobia. Não é do nada. Teve algo que aconteceu antes que a gente precisa entender melhor em terapia. Tá? Então, só resumindo, nunca vem do nada. Deu para entender um pouquinho ou foi muito técnica? Deu para entender, gente? Quem está assistindo, tá? Tá entendendo? Tá bacana? Pessoal, dá um feedback, né? Dá um feedback para nós. Está dando para entender ou está muito técnico? Então vamos lá, vou fazer outra perguntinha então. Perguntaram aqui também se antes não se falava muito disso, se agora está começando a falar mais do que antes. Na verdade, a ansiedade sempre existiu, né? Mas acho que hoje em dia a gente tem mais informações e mais pessoas buscando ajuda. Então, por isso que se tem falado mais hoje. As pessoas estão conseguindo identificar melhor o que é ansiedade. Porque antigamente, eu falava, ai, tô ansiosa, tô... A pessoa falava, nossa, é frescura, isso é frescura. Não é frescura, gente, não é frescura. Então, hoje em dia, as pessoas reconhecem que não é frescura, que isso é uma coisa séria, que é uma coisa grave, que quando se torna um transtorno, o que é um transtorno? É quando ele compromete a sua vida, ele está atrapalhando a sua vida, então, e ele dura um tempo maior. Você ficar ansioso um dia com um evento, com alguma coisa, é normal, você vai viajar, de repente você não dorme a noite anterior inteira, porque né, você está naquela coisa, vou viajar, ai, só pensando o que vai acontecer, como vai ser, isso é super normal. Mas se você começa a ter isso, sem ter não vai viajar, não tem uma coisa que ela, né, que ela fala, tem que ter um evento ali, que é aquele evento, não, aquilo é uma constância, vai acontecendo, atrapalha a sua vida, você não consegue sair para trabalhar, você não consegue realizar nada, você fica paralisado, você se sente incapaz, aquilo começa a se tornar aquela angústia, aquele aperto no peito, aí isso vira um transtorno. Isso é um transtorno, ele está atrapalhando o funcionamento da sua vida. Isto é um transtorno de ansiedade que precisa de tratamento, que precisa procurar um psicólogo, que precisa, às vezes, um psiquiatra. Cada caso é um caso, mas é sempre bom se cercar de todas as ferramentas que a gente tem. Primeiro, você tem que ver se não é alguma coisa física, porque às vezes hormonal, algum outro tireoide, você tem essas causas físicas, né, do organismo, isso causa ansiedade. Então, primeiro você tem que fazer todos os exames para saber se não é uma coisa física, que está vindo de alguma desregulação aí no seu organismo. Não é uma coisa física, vou procurar uma terapia. Nossa, terapia. A terapia, a psicóloga vai falar,
Ah, tá, a gente tá indo bem, não tá indo bem, mas acho melhor você consultar um psiquiatra. Ou, ao contrário, você vai no psiquiatra e ele fala, ah, acho melhor você acompanhar uma psicóloga. O que a gente fala? Que é sempre bom os dois. Porque o remédio, É. Eu ele fico só com cuida essa. dos sintomas. Ele cuida dos sintomas. Então, ah, eu tô com taquicardia, eu acordo já sufocada. Ele vai tratar isso, vai ajudar. Só que as causas, não. Então, a gente tem que cuidar das causas. Da onde está vindo isso? Por que eu estou sentindo isso? E outra coisa é que assim, o remédio parou, ele cessa o efeito. A terapia ou a terapia em si, né, com todas as suas técnicas, tende a ser mais duradouro, porque trabalha o autoconhecimento. Então, é muito importante você ver isso como sistêmico. Você tem que cuidar de tudo, do seu físico, da sua mente. Assim como a gente malha o corpo, a gente tem que malhar a mente. Não tem jeito. Tem que ir na academia todos os dias. É legal? Às vezes não é legal. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Tem que treinar sua mente, tem que tá ali se conhecendo todos os dias. Não tem jeito. Uhum. O que que é importante quando a gente fala dessa conexão mente e corpo, né? Vamos pensar o seguinte: tem um exemplo que eu gosto bastante, que ele simboliza é uma conexão que às vezes a gente nem sabe que existe. Então vamos imaginar assim, que eu opto em comer um produto que ele é ultraprocessado, né? Então vamos pensar num produto natural, uma cenoura, um produto ultraprocessado que é uma salsicha, por exemplo, tá? Toda vez que eu opto em comer um produto ultraprocessado, o que que acontece? Eu vou ingerir aquilo. O meu organismo vai perceber que a quantidade de gordura, de sódio, de açúcar ali é muito alto. Então, o que que o organismo vai fazer? Vai mandar uma mensagem para o nosso pâncreas, falar, querido, produz mais insulina, porque tem muito açúcar, tem muita gordura que vai se transformar em açúcar aí. Pâncreas, lasca insulina aí na nossa corrente sanguínea. Aí a pâncreas excreta ali, produz, né, uma quantidade grande de insulina no nosso organismo. Aí a nossa mente fala, caramba, tem uma quantidade muito grande, essa pessoa vai entrar em hipoglicemia. Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou lançar cortisol. Porque o cortisol, ele vai acelerar alguns processos, que é o cortisol e a adrenalina, que são aqueles hormônios responsáveis por luta ou fuga, né? Para equilibrar essa insulina. Só que esse excesso de cortisol gera estresse. Então, percebe como o nosso corpo e a nossa mente, eles estão interligados. Eu estou dando um exemplo simples. Então, a vida saudável contribui para o controle da ansiedade e da depressão, né? Porque nós estamos falando da ansiedade, mas muitas vezes a ansiedade, ela precede a depressão, tá? Muitas vezes. Então, o que que a gente Não que pensa? uma dependa da Estamos outra, né? ansiosos. Nossa, a Nemi tá cortando um pouco sua fala. Oi, cortou, Mai. Tá cortando um pouco, tá sumindo um pouco seu vídeo. Não que uma dependa da outra, mas elas podem acontecer juntas. Que a gente chama isso de comorbidade, quando uma coisa pode acontecer junta com a outra. Quando um transtorno acontece junto com o outro. São comorbidades, não são. Não é que se eu tiver ansiedade, vou ter depressão, se eu tiver depressão, vou ter ansiedade. Não é isso. Mas elas podem, muitas vezes acontecem juntas, não é isso, Naimi? Exato. O que que acontece, né? Vamos voltar naquela homeostase, naquele equilíbrio que o nosso organismo busca. Se eu estou muito ansiosa, o que que a nossa mente faz? Ela tenta deprimir nosso sistema nervoso, né, o nosso humor, dá uma deprimida para poder equilibrar com a ansiedade alta, né? Então, aí eu deprimo para tentar fazer isso. Que é o que a gente tem visto muito hoje em dia, que são os transtornos mistos.
Então, é muito comum nessa nova geração aí de antidepressivos, ter antidepressivos que eles controlam tanto a depressão quanto a ansiedade. Né? Porque as pessoas têm Exato. vivido um transtorno, né? Ansiedade e depressão caminhando juntas. Que é, quando esse quadro se une, ele fica um pouquinho mais severo, uma situação emocional um pouquinho mais severa, porque você tem oscilação aí de dois humores que vão romper de você a qualidade de vida, que é o que a gente busca diariamente, qualidade de vida. Aproveitando a gente para falar que a Naimi está falando de vida saudável e tudo mais, uma das coisas que ajuda muito a ansiedade é a alimentação, por exemplo. Hoje em dia tem muitas já pesquisas comprovando que a alimentação ajuda na ansiedade. Tem alguns alimentos específicos, tem algumas coisas a serem evitadas, mas é uma coisa que pode ajudar muito. Tanto que também os tratamentos são feitos com nutricionistas, né? Com o apoio de nutricionista. É muito multidisciplinar o tratamento. E também o tratamento com nutricionista vai ajudar. Tem aquelas coisas básicas que todo mundo sabe, né? Que Uhum. aumentam a ansiedade, que é café, cafeína, bebidas alcoólicas, é, cigarro, né? Essas coisas, elas aumentam a ansiedade. E tem os alimentos benéficos, que são os legumes, frutas, oleogênicos, as castanhas, os grãos. Então, se você seguir uma dieta específica, pode te ajudar bastante também na ansiedade. Essa dieta é legal procurar um nutricionista, ele vai fazer com base no que você gosta, que não gosta. Mas se você tiver uma dieta saudável e um sono bom, que é muito importante, que a gente também fala no nosso livro sobre o sono, ajuda muito a controlar. Inclusive o sono, que a gente dá de dica, assim, você, quando for dormir, desligar todos os aparelhos, ficar tranquila, não mexer em celular. Tem até algumas pesquisas que dizem que não é legal dormir com o celular dentro do quarto, porque ele tem ondas que vão interferindo no seu sono. Então, eu sei que hoje em dia é bem difícil fazer isso, todo mundo geralmente dorme com o celular na mão, mas tem pesquisas dizendo que se você puder dormir com o celular fora do quarto, é melhor. Você dormir 8 horas por dia, você ter um sono tranquilo, você fazer uma higiene do sono. O que é uma higiene do sono? É ir se tranquilizando para ir dormir. Então você toma um banho quentinho, você pode fazer uma meditação um pouquinho antes de dormir, você ouve uma música que te relaxa. Você vai para o seu quarto só para dormir, não vai lá e fica lá fazendo um monte de outras coisas, para o seu corpo entender que quando você for para o seu quarto, é só para dormir, não é para ver TV, não é para ler, não é para ficar no celular, é para dormir. Então, ter uma rotina, dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, tudo isso ajuda bastante no sono e ajuda também na ansiedade. Então, é bem legal você criar a gente fala higiene do sono, né? Tem mais alguma coisa para falar da higiene do Sim. sono, Ná? Tanto que no nosso e-book a gente fala, né? Tá cortando. Não cortou. Tá cortando sua fala. Não sei, Tá o me pessoal que ouvindo? está assistindo, vocês estão Cortando ouvindo? bastante, né? Não Eu sei também tô se ouvindo? quem está acompanhando a gente tá Tá tendo ouvindo. essa mesma percepção, tá percebendo o nosso live dela bastante. Alguém pode dar um ok? Se tá cortando, a Naimi, se não tá? Gente, eu não sei, eu não tô conseguindo ouvir, então eu precisava que alguém me dissesse se tá ouvindo ou não.
Bom, enquanto isso, que está cortando tudo isso, vou aproveitar para falar um pouco do nosso e-book, tá? Acho que a Naime caiu, eu vou chamar ela de novo, mas enquanto isso eu vou falando um pouquinho do nosso projeto, do lançamento do nosso livro, enquanto ela entra de novo, tá bom, gente? O que a gente viu? A gente está trabalhando nisso já faz um tempo, como a gente já comentou, e a gente viu a necessidade, muita gente não tem informação correta sobre a ansiedade, sobre como ela funciona, o que pode fazer, o que eu posso fazer sem medicamentos também. Tem muita gente que não sabe. Então, o que estamos propondo no lançamento desse livro? A gente fez esse livro com muito carinho, a gente fez esse livro para vocês, para ajudar o maior número de pessoas possíveis que a gente puder. E o que é esse livro? Esse livro é um e-book, agora em formato virtual, mas futuramente a gente vai lançar também no formato impresso, para quem gosta, né, de pegar no papelzinho, dar uma cheiradinha assim no livro, que eu adoro. E ele tá falando tudo isso que a gente está conversando nessa live, sobre ansiedade, sobre o que é, como funciona, a parte científica, a parte mais menos técnica. Tem uma linguagem super simples que dá para todo mundo que lê entender. Ele fala muito de como tratar sem medicamento, mas se for necessário, procurar um especialista. Então, hoje a gente fez essa live para lançar esse e-book. A gente está lançando com muito carinho, a gente fez esse e-book com um amor assim, enorme no coração. É um projeto que já vem há um tempo aí, e agora saiu, né? Saiu do papel. E eu gostaria de convidar vocês para conhecer. Então, o site que está falando um pouco mais do livro, o que está abordando no livro, quais os problemas que ele soluciona, é o Reconhecendo-me, que é o nome do projeto. Então, o site é www.reconhecendo-me.com.br. O nome do livro é Reconhecendo a Ansiedade. E ele vem exatamente para ajudar as pessoas com ansiedade, e ele vai fazer parte desse projeto. Depois vão ter outros livros, reconhecendo a depressão, reconhecendo outros transtornos. Mas esse chama Reconhecendo a Ansiedade. Eu queria que vocês, depois eu vou pôr no feed, né, a capinha dele, o link direitinho para vocês acessarem. Queria pedir assim de coração, se vocês acham que vale a pena compartilhar com seus amigos, que vai ajudar alguém que está precisando, que é ansioso, que está precisando de uma luz. É um comecinho, é uma sementinha, sabe, gente? É um comecinho de... É aquele começar a se olhar. Esse livro se propõe a isso. Começa a se olhar. Começa a ver o que você está sentindo, o que você pode fazer. E ele tem técnicas práticas e simples, não é nada complicado, que você pode aplicar sozinho. Você pode monitorar, fazer o automonitoramento. Então, gente, essa live é para isso. Essa live é para lançar esse livro, dizer que é um projeto maravilhoso, que veio do nosso coração e que a gente gostaria muito que vocês conhecessem através do site reconhecendo-me.com.br. Esse livro já está disponível para venda. No link vocês vão conseguir, está a venda na Hotmart. Vocês vão conseguir entrar, ver o preço, ver direitinho, mas a gente fez tudo pensando com muito amor, com muito carinho, pensando em só ajudar. E a gente já está no finalzinho, né? A gente se propôs a uma hora aí de live e já está chegando no final, passou muito rápido. Eu mal pude ver. Passou assim, a gente tinha uns 55 tópicos para falar e não conseguimos falar nada. Mas tudo bem, vão ter outras lives, né? A gente vai ter mais lives por aqui. Mas para terminar, a gente vai então propor um exercício, que é o RPD. A Naime vai explicar rapidinho como ele funciona, como você pode fazer, que é uma das técnicas que está lá no nosso livro, gente. Então, ela vai explicar essa técnica, apliquem e depois vão lá, nem que for para conhecer, para dar uma olhadinha, sabe? Eu vou ficar muito feliz. Foi muito bacana, né? Como a Mayra falou, passou muito rápido,
Porque, assim, tem tanta coisa, gente, tanta coisa para falar sobre ansiedade. Eu fico vendo as perguntas e a gente não conseguindo responder, né? Tantas perguntas. Por quê? E por que que nós escolhemos o tema ansiedade? Porque é a angústia atual, onde as pessoas estão sofrendo, elas estão vivendo esse sofrimento que foi com a pandemia, né, com a vinda da pandemia, a ansiedade ela apareceu mais, algo que existia, não só a ansiedade, mas tantas outras emoções e distorções que antes nós carregávamos e que a loucura do dia a dia não deixava a gente pensar. O que aconteceu? A pandemia, ela foi um espaço, um delay onde as pessoas começaram a ficar mais com elas mesmas, olhar e enxergar mais as dores que elas sentiam, e isso veio muito à tona. Então, o transtorno de ansiedade, ele se evidenciou muito mais após a pandemia. Por isso que nós escolhemos começar o Reconhecendo-me nesse projeto pela ansiedade. Uma coisa, se eu pudesse deixar só uma mensagenzinha final, eu diria o seguinte: depressão, ansiedade, é um transtorno de humor. Tinha uma pessoa perguntando ali, interfere na vida sexual? Com certeza. Em todas as áreas da nossa vida, porque mexe com a nossa libido e tem uma explicação hormonal e neuroquímica que não dá tempo da gente falar aqui, mas a gente, em outros encontros, pode entrar em maiores detalhes, tá? Então, são doenças, a depressão é uma doença, a ansiedade, o transtorno de ansiedade é uma doença. São transtornos de humor, classificados, né, pelo Código Internacional de Doenças, pelo CID-10, agora 11. A gente tem que olhar isso como algo sério. A gente tem que olhar a depressão pós-parto como algo sério. A gente tem que olhar o burnout, a Mayra, melhor do que eu até para falar, porque como coach ela pegou muitos casos nesse sentido, o burnout como algo muito sério. É um adoecimento psíquico que tem afastado as pessoas do trabalho. E se as empresas não olharem isso com bons olhos, o que vai acontecer? Elas vão perder excelentes profissionais. Então, saúde psíquica é tão importante quanto o cuidado com a saúde física. A notícia boa: tem cura, tem tratamento. Você pode estar sentindo medo, você pode estar sentindo pavor, você pode estar sentindo fobia, você pode estar com algum transtorno psíquico, mas eu digo o seguinte: esse medo, esse transtorno que você está sentindo faz parte de um momento da sua vida, mas nunca permita que ele te represente. Você é muito mais do que tudo isso. Tá? Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar, uma mensagem de esperança, porque tem como ressignificar, sim, todas essas questões. Senão não existiria o coach, senão não existiria a psicologia, a neuropsicologia, a psiquiatria, como tantas outras profissões que existem aí, porque tem esse jeito, o ser humano tem jeito, nós temos jeito, nós temos que acreditar no ser humano. E a gente tem que sempre tentar, nos piores momentos, enxergar o copinho um pouquinho mais cheio do que vazio, por mais difícil que seja. Muito obrigada, gente, pela presença de Eu tinha vocês. falado, Né, peraí, que eu tinha Mayra? falado da técnica Temos do recebido aí RPD. mensagens de carinho, né? Vocês não sabem como isso é importante. Eu tinha falado da técnica do RPD, mas não vai dar para falar, porque a gente já está assim, quase 9 horas, né? Imitei paciente. Mas fica para o próximo, gente. Semana que vem, se der tudo certo, a gente volta aqui e a gente aí já começa com essa técnica. Vou colocar lá no feed também. Vocês vão lá que vocês vão conseguir ver. A Naime também coloca no dela, tá? O RPD, para o pessoal conhecer e depois a gente explica melhor na próxima live, pode ser? Dá uma olhadinha aí, como a Mayra falou, né? Vai ter aí o link para adquirir o livro, quem quiser adquirir.
Nós fizemos com muito, muito carinho, muita seriedade. Tem evidências clínicas, tem referências bibliográficas, tem fazer parte da vida de vocês e ajudá-los, tá? Estamos aqui, esperamos nos encontrar mais vezes. Muito obrigada, foi um prazer enorme, enorme estar com vocês. Obrigada, queria agradecer também quem assistiu, outras, e dizer que vai estar lá no nosso feed, né, o livro, depois eu ponho a técnica de RPD também, e na próxima live vamos explicar melhor, porque demora um pouquinho, e estou muito feliz, muito realizada de ter acontecido essa live, certeza que vai ser a primeira de muitas, e agradeço a todo mundo de coração que conseguiu ficar aqui com a gente. Sim. Um beijo. Vou encerrar, tá? Obrigada, beijo, até a próxima, né? Contamos com a presença de vocês. A Mayra falou que vai colocar o RPD, né, Mayra? O exercício você vai disponibilizar? Porque nós não conseguimos explicar muito sobre ele, né? Não sei se vale a pena. Ou se deixa para a próxima. O que você acha? A gente coloca na próxima. Oi? Beijo, gente. A gente coloca na próxima. Na próxima live a gente fala dele. Isso, né? Porque aí a gente explica melhor. São técnicas bacanas que a gente quer compartilhar com vocês aí para vocês poderem se entender um pouquinho melhor. São técnicas tranquilas, fáceis, que ajudam nesse processo de autoconhecimento. Então, na próxima live a gente compartilha, né, Mayra? Tá bom? Tá bom. Beijão e até a próxima. Gente, obrigada por tudo. Um beijo. Um beijo enorme do coração para vocês. Tchau.